Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Edição e Análise de Dados utilizando softwares. Essa aula de hoje está intitulada como Testes de Média. Mas além dos testes de média, que não vão ocupar todo o tempo dessa aula, nós também vamos trazer alguns outros modelos que não deu tempo de ver na aula passada. Antes de começar, uma primeira consideração que eu quero fazer é que ao invés de utilizarmos o PROC ANOVA, que a gente utilizou na maioria dos exemplos na aula passada, nós vamos utilizar o PROC de GLM. E o motivo disso é porque, além do caso que vimos na aula passada, de quando a gente tem uma covariável aqui, não é declarada no class, mas é incluída no modelo, esse caso aqui não tem, mas se a gente tivesse uma covariável aqui, não funcionaria no PROC ANOVA, mas funcionaria no PROC GLM. Um outro motivo é que, quando a gente for trabalhar com dados desbalanceados, a soma de quadrado do tipo 3 do PROC GLM vai dar um resultado mais fidedigno para a gente do que se a gente utilizasse o PROC ANOVA, que ele vai ser só para dados balanceados. Qual vai ser a vantagem então do PROC ANOVA? O PROC ANOVA, o anterior, a grande vantagem dele é que computacionalmente ele é mais barato. Então, antigamente fazia muita vantagem você ter as duas opções. Hoje em dia, com os computadores que a gente tem, essa vantagem pequena não faz muito sentido para a maioria dos bancos de dados. Então, o PROC GLM, por ser mais completo e ter essa opção de soma de quadrados diferente, ele vai ser mais vantajoso para a gente, é por isso que a gente só vai utilizar ele a partir de agora. Em alguns casos aqui que a gente vê, poderia o PROC ANOVA funcionar adequadamente, mas vamos acostumar agora a trabalhar com esse que vai funcionar em todos os casos. Então vamos salvar como um novo arquivo. Esse aqui vai ser o nosso oitavo, vai ser sobre desbalanceamento e teste de médias. Vai ser também na pasta curso, vamos salvar. E agora que a gente já salvou eu vou excluir a maior parte das coisas que estavam aqui e vou deixar apenas essa parte do código para ajudar a gente. Então, a primeira parte que a gente vai trabalhar com desbalanceamento. Então, desbalanceamento. E aí a primeira vez que o segundo título aparece é banco de dados, e a segunda vai ser análise de variância mesmo. E agora o nosso banco de dados vai ser diferente. Vai ser tratamento e resposta. E aí a gente tem tratamento A e B. Eu vou usar o arroba para que seja possível continuar lendo aqui na mesma linha, né? Mais de uma informação de cada tratamento e resposta. Então, o meu nome do meu arquivo de dados eu vou mudar aqui, eu vou chamar ele de entrada de dados. Entrada. E aqui no meu input eu vou ter o tratamento. E aí vai dar erro se eu não lembrar de colocar o cifrão, porque aqui embaixo eu vou ter texto para representar o tratamento. Ora vai ser tratamento A, ora tratamento B. E para a resposta não pode ter o cifrão, porque vai ser quantitativo, né? Não é alfanumérico essa variável. E aí vamos para o cards, que vai ser o comando para a gente começar a digitar os dados, né? E eu vou colocar aqui mesmo, 350
320, não, esse de baixo aqui, 320, 360, 340 e 345. E o de baixo é 315, 325. E esse último aqui eu perdi. Eu poderia deixar sem, ó, simplesmente fazer isso aqui, ó. Ou eu posso colocar um ponto para dado perdido. Em ambos os casos, eu vou ter desbalanceamento. Vamos ver se funciona nessa versão também, o Option Missing. Funciona. Eu vou deixar por default o nosso dado perdido ele representado por um ponto, mas eu posso mudar o caractere se eu quiser que seja, por exemplo, uma interrogação. Eu não posso pôr mais de um caractere, mas eu posso mudar para um caractere só. Por enquanto vamos deixar assim, ó. Então ficou comentado. Aí a gente pode rodar aqui, ó, para ver essa parte, o que acontece. Então temos aqui o dado perdido. Vamos ver um negócio, se a gente tirar esse comentário, provavelmente vai dar erro porque a gente está colocando ainda como ponto. Mas vamos ver se ele reconhece o default e representa na tela como uma interrogação, ou se simplesmente ele vai dar um erro. Ah tá, olha, ele reconheceu o ponto, continuou reconhecendo o ponto como dado perdido e colocou uma interrogação na tela. Vamos ver se a gente colocar também aqui uma interrogação, se ele já vai direto, ó. Também funciona agora que a gente colocou a interrogação como representação para o valor perdido. Então, por padrão, ó, é o ponto. Mas a gente pode mudar essa representação aqui. E aí, na hora que a gente vai para análise de variância, eu vou excluir esse proc ANOVA e vou trabalhar com o proc GLM. Data igual a entrada e class. Não vai ter bloco, igual do exemplo anterior, porque a gente só tem o efeito classificatório de tratamento. Nosso modelo vai ser a resposta está em função do tratamento. Algum erro que é comum, às vezes, as pessoas cometerem é copiar esse cifrão aqui e colocar ele aqui embaixo, ou colocar aqui. Não, o cifrão ele só entra no input, na hora da declaração, para declarar aqui a alfanumérica. Embaixo ele não entra, então tome cuidado com isso. Outra coisa que eu vou colocar aqui embaixo é pedir a saída de soma de quadrados do tipo 3 e colocar o run. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui específico, o proc ANOVA, o proc GLM, ou se você tirar esse SS3, as somas de quadrado do tipo 1 e do tipo 3 iam dar no mesmo. Em modelos mais complexos, a soma de quadrado vai ser diferente. Então, para acostumar e para evitar qualquer problema, eu já vou acostumar a colocar desse jeito para evitar de ter um modelo mais complexo e eu ter desbalanceamento e eu pegar a soma de quadrados que talvez não seja a mais adequada para esse caso. Obviamente, a gente não planeja experimentos pensando em desbalanceamento. Geralmente a gente tenta o máximo possível fazer um experimento redondinho, balanceado. Entretanto, durante o experimento, alguns animais podem morrer ou podem adoecer por outros motivos não relativos ao tratamento, podem fugir e consumir alimentos diferentes do tratamento, né? Fugir de uma gaiola, alguma coisa do tipo assim. Pode acontecer
de em algum dia alguém falhar na hora de fornecer o tratamento para alguma unidade experimental, fornecer algo errado. Tem várias coisas que podem atrapalhar o balanceamento do seu experimento. Obviamente também aqui, ó, é um experimento que não faz muito sentido, né? Já não faria sentido um experimento com 8 unidades experimentais. E aqui perdendo ainda, ficando com 7, menos sentido ainda, né? Então esse não é um caso de um experimento, é só brincadeira aqui para a gente aprender a digitar o mais rápido possível e aprender a utilizar um software. Existem estudos observacionais que aí o grau de balanceamento já é grande, né? Não tem como você, no experimento observacional, controlar desbalanceamento. Senão vai ser escolha de dado, aí é pior, né? É pior porque a tendência na estatística ela não pode ser tendenciosa. Então, em experimentos observacionais, geralmente ainda se obtém algum resultado útil, e porque às vezes se testam vários modelos e se tenta entender, extrair algum fenômeno que possa estar ocorrendo dentro da estatística que se encontra para as modelagens. E geralmente é compensado por um N muito grande, muito mais do que se fosse um experimento delineado para testar aquilo, uma coisa específica, né? Então, aqui é só um exemplo, como se fosse delineado, mas não faz sentido porque tem um N muito pequeno. E como a gente só tem 2 tratamentos, o resultado da análise de variância seria conclusivo, né? Quando eu tenho mais de 2 tratamentos e a nova chega em um resultado significativo, rejeita CH0, existe ao menos um contraste entre médias estatisticamente diferente de zero. Então a nova não é suficiente para me apontar qual seria os tratamentos que seriam diferentes um do outro, né? Então, para isso, eu precisaria fazer uma análise complementar, um teste de médias. Então, a sintaxe do teste de médias ocorre da seguinte forma. Primeiro, nós colocamos um título aqui, ó, teste de médias, mas ele é opcional. Depois, o proc.lm e o data igual o nome da tabela que a gente vai pedir para o programa buscar esses dados nela. Depois, vai ter sua modelagem normal da análise de variância, ó. Aqui um delineamento inteiramente visualizado, então class, tratamento, e o modo resposta está em função do tratamento, e a média e o resíduo, como a gente já disse antes, são default, são padrão, você não digita aqui. Posteriormente, o que vai mudar? A gente vai adicionar um novo argumento chamado mins e vai colocar o nome da nossa variável independente para a qual a gente quer que faça o teste de médias. Então, no caso, é o tratamento. Depois a gente vai colocar um barra e digitar o nome do teste que a gente quer que o programa utilize. Esse lines aqui, ó, antigamente, nas versões antigas, era interessante porque ele colocava aquelas letrinhas uma embaixo da outra. Por exemplo, o primeiro tratamento é igual ao segundo, mas é diferente estatisticamente do terceiro, né? Então, ele fazia essas letrinhas uma debaixo da outra para a gente. Hoje em dia, as saídas são muito boas, e mesmo que a gente não coloque essa opção, a saída é muito mais bonita e eficaz para se olhar. Então, o nome do teste poderia ser, por exemplo, Tuckey, né? Então, poderia ser o que? SNK, poderia ser Duné, e assim vai. Chefé. Então, tem várias opções, né? Então, vamos ver algumas. Então, nós vamos usar um separador aqui de comentário. E eu vou economizar espaço aqui, ó, já que é o ponto e vírgula que determina
que que mudou de comando e não a mudança de linha, né? Então vamos colocar isso aqui, vamos ocupar menos espaço. E aí embaixo a gente já começa a mudar o título, né? O título 1 vai ser teste de média e o título 2 vai ser banco de dados. É importante colocar banco de dados de novo, mesmo que já tenha ele aqui em cima, porque o título 2 foi mudado em algum momento aqui para análise de variância. Então eu vou voltar ele para banco de dados nesse momento aqui. O option missing eu vou voltar para o que era de padrão. Uma vez que eu mudei para esse, é interessante se eu quiser voltar para o padrão, eu colocar essa opção. Se eu fechasse o programa e rodasse outro, eu não precisaria me preocupar com isso não. Então vamos para o nosso data. Em vez de chamar entrada, porque eu já chamei o anterior de entrada, eu vou chamar de testes. E vou colocar aqui o input para declarar as variáveis. Então eu vou só tratamento, um cifrão, que vai ser alfanumérico, eu vou pôr peso. Então vou fazer o mais simples aqui, um delineamento inteiramente casualizado. Em seguida eu vou colocar o cards. Acho que eu vou pôr até na linha de cima para economizar espaço. E o arroba vai ser fundamental também para economizar espaço, para a gente poder colocar mais de uma linha de informação para essas duas colunas de tratamento e peso aqui na sequência, né? Proteína 350, energia 320, energético, né? Proteico energético deve ser e sal. Às vezes na parte de nutrição é comum você ter experimentos com suplementos proteicos, suplementos energéticos 316 e suplemento e o controle negativo, né, o sal mineral. Proteína 340, energia 325 e sal 322. Proteína 345, energia. O objetivo aqui não é mostrar, ensinar a estatística, né? Mas ensinar o programa, mas só porque eu falei do controle negativo, sal mineral geralmente vai ser o controle negativo, que seria interessante você pôr no seu experimento, porque para você comparar, se você fizer o mais simples, o mais barato possível, o que se faz na região, se o tratamento que vai custar, pode custar até caro, dependendo, né? Se o seu suplemento, se ele não vai produzir o mesmo retorno que o mais simples que existe, que é só colocar o sal mineral mesmo, né? Então, sempre bom você ter um controle negativo. Na maioria dos experimentos de nutrição costuma ter. E aí, para testar, a gente vai colocar o proc. A nova não tem problema de desbalanceamento aqui. Se tivesse, a gente ia usar aquela igual a gente falou antes, para acostumar, né? Vamos colocar o proc GLM. Data igual a testes. Só para a gente acostumar a fazer o padrão. E vamos colocar a variável classificatória, qualquer é o tratamento, é classificatória. E o nosso modelo é o peso, está em função do tratamento. E aí, vamos acrescentar dessa vez, não, vamos rodar assim, sem o teste médios por enquanto. E eu vou rodar até aqui, ó. Pra gente ver se está tudo certinho. Então, temos, ó, os 3 tratamentos. E
temos aqui as duas somas de quadrado que vão dar iguais, e vão costumar colocar, vou deixar aqui ó, a soma do tipo 3 só, porque em alguns casos vai dar diferença e eu quero pegar ela. E agora vamos adicionar o teste de médias. Por quê? Olha, aqui ó, pela figura, aparentemente o proteico vai ser superior ao energético e o sal, mas o energético e o sal vão ser iguais. Mas eu posso falar isso estaticamente, só olhando essa figura? Não, não é a forma mais adequada. A forma mais adequada de eu proceder é fazer o teste de médias. Então vamos fazer a forma que a gente aprendeu que é mais adequada quando a gente fez disciplina de estatística, né? Então nós vamos fazer o teste de médias para os tratamentos e vamos usar o Tukey, teste Tukey. E não vou pôr o alfa nem nada porque eu acho que a versão atual ele já contempla tudo isso. Eu vou rodar. Então, tá aqui o resultado. Ó, o proteico foi superior ao energético e o sal, e o energético e o sal foram iguais estatisticamente, né? Ó, pro teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Onde eu estou vendo isso? O alfa é igual a 0,05. Por que é só 0,05? Não tem como, se for, por exemplo, bovinos a pasto, e se eu quisesse que utilizasse um nível de significância de 10%? Aí eu vou, em vez de escrever aqui, ó, alfa igual 0,05, que é o default, se eu quiser 10%. Se é um experimento de laboratório em condições muito controladas e que se usa geralmente 1%, 0,01. Então vamos ver se fosse 0,01, se seria significativo. Seria ainda, ó, teria dado no final a mesma conclusão. Então, ele poderia ser a 10, ó. Então, na hora que a gente vem aqui, ó, quando a gente fez a 1, 0,01. Se a gente fizer a 10, ó, vamos ver se muda, se vai ter mais diferenças. Não, continua a mesma coisa. É a única opção esse teste? Não. Ó, você tem o Duncan, Dunet. Cadê o Student Newman Kills, o T, e assim vai. Você tem várias opções de teste para você fazer. Vamos fazer umas mudanças aqui, ó. Vamos colocar o Duncan a 10%. Seria um experimento nada rigoroso, né? Encontraria diferenças muito facilmente, né? Vamos ver se vai mudar. Aqui no que eu escolhi acaba que não vai mudar não, porque eu coloquei dados, tudo aqui é dado inventado, tá gente? Não serve para nada não, só para aprender a digitar no programa. Eu coloquei dados muito superiores para proteína e para energia e sal coloquei parecido, né? Mas em teoria o Duncan teria mais chance de achar diferenças, por exemplo, em energético e sal, né? E aí quando eu coloquei o alfa para 10%, mais chance ainda. Eu poderia também usar um teste mais rigoroso, que tem vai ser mais difícil encontrar diferença significativa, né? Vamos ver esse aqui tem o Sheffer, né? Então vamos colocar ele e vou colocar 0,01. Claro que eu não posso sair assim,
escolhendo depois que eu fiz o experimento. Isso aí eu tenho que planejar antes e discutir conforme a área. Eu não posso sair mudando porque para ver qual teste que corrobora com as minhas expectativas, né? Não, você tem uma hipótese, você testa a sua hipótese. Só que o teste que você escolhe ele tem que ser definido antes mesmo de você começar o experimento. Não faz sentido você ficar mudando o teste, né? Então, embora o programa dê sim essa possibilidade de você fazer mais testes por vez, olha, você não deveria fazer isso, a não ser que seja para você se divertir, treinar, aprender o que está acontecendo, né? Você pode, tem as possibilidades de você alterar aqui, então se for para você treinar, faz bastante sentido. Agora, se depois que você estiver usando na prática, você estiver escolhendo o teste depois, então você está com um viés, porque o seu experimento você não está testando uma hipótese, você está buscando o teste que aceita a sua hipótese. Então você não está fazendo estatística, você não está sendo um cientista. Então, mas por que começou a acontecer isso? Começou a acontecer por um problema. A maioria das revistas elas estavam evitando aceitar trabalhos que não davam resultado significativo. Por quê? Porque quando um trabalho dá resultado não significativo, ele é muito importante, porque evita outros de gastarem dinheiro com aquela pesquisa de novo. Né? Então ele pode falar que aquilo não dá certo, que você não tem que ir por outro sentido, pensar de outra forma. Então eles mostram que aquela hipótese não dá certo. Enquanto outros que dão resultado significativo, geralmente outras pessoas testam aquela mesma hipótese em condições um pouco diferentes, ou em outros locais, ou com outras linhagens de animais, e assim vai. Então, uma fala, olha, uma é muito importante que fala, olha, isso morre aqui, eu acho que isso aqui não faz muito sentido não. E a outra fala, olha, isso faz sentido e te dá a possibilidade de vários trabalhos derivativos. Então, o que dá a possibilidade de vários trabalhos derivativos gera muito mais citações daquele trabalho. Gerando citações aumenta o fator de impacto da revista. Isso é um problema, porque aí as revistas começam a selecionar trabalhos que dão resultado significativo para os testes de hipóteses, que rejeita H0 e acaba permitindo uma discussão em torno de uma hipótese alternativa. E porque eles teriam mais chance de gerar citações. E aí o que as pessoas começaram a fazer no passado? Você via alguns comentários assim, usa o Duncan em vez do Tukey, né? Muda o nível de significância, né? Você ouve o que? 1, 10 e 5. Aí você ouve a pessoa falar, não usa 6%, porque deu 5, alguma coisa. Não faz sentido nenhum, essa coisa mais absurda, né? Então, por que isso estava começando a acontecer? As pessoas queriam conseguir publicar nessas revistas boas, né? Então estão buscando alternativas. Hoje em dia, a maioria das revistas tem um estatístico também que ajuda a revisar esses trabalhos. Alguém com conhecimento. Então ele vai lá e geralmente ele vai rejeitar trabalhos que tenham sido escolhido um teste de medicina apropriado para conseguir simplesmente um resultado significativo e conseguir publicar, né, com facilidade. E aí isso começou a gerar uma outra coisa, né? Que então as pessoas, algumas revistas que não tinham esse estatístico também começaram a rejeitar trabalhos porque tinha, por exemplo, o teste Duncan, né? Por quê? E várias pessoas de diversas áreas criticando o Duncan
porque algumas pessoas passaram a fazer isso. Então, de um problema criou outro, que criou outro, que criou outro. Nem sempre o teste Duncan vai ser o pior teste. Em alguns casos, ele pode ser até melhor. Quando eu vou escolher um teste, o que eu olho? Eu olho a área, porque algumas áreas já coloco, todo mundo testa, utiliza aquele mesmo teste. Então, só você fizer diferente, pode ser que você está tendendo a um teste que seja mais ou menos rigoroso em comparação ao que todo mundo utiliza naquela área. Então, respeitar os conhecimentos de uma área é sim uma estratégia. Muita gente utiliza esse critério, mas não é só isso que eu utilizo. Alguns testes eles são mais rigorosos e mais difíceis de eles cometerem erro do tipo 1, que é rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então, de falar que tem uma diferença significativa, os resultados são diferentes, sendo que na verdade não existe diferença entre as médias, né? Então, é uma estratégia boa ser um teste rigoroso. Na maioria dos casos é importante porque se eu tenho um controle negativo, um sal mineral, e esse sal mineral me dá o mesmo resultado que uma suplementação que é mais cara, eu posso continuar com o sal mineral. Então é meio complicado eu usar um teste que qualquer coisa ele fala que é diferença significativa e passar a aumentar o custo do meu sistema de produção, sendo que existe grande chance desse teste, né, tem maior chance desse teste achar diferença quando não há diferença. Então eu vou estar correndo a chance maior de promover mudanças que podem impactar em custos. Pode ser um custo que todo o meu sistema de manejo vai ter que mudar, eu vou ter que comprar instalações físicas novas, ou vou ter que gastar mais com custo variável de suplemento. Tudo isso eu teria que ter muito rigor, então tem que pensar em testes rigorosos, né? Mas existem alguns casos interessantes em que talvez um teste menos rigoroso possa ser mais adequado, porque geralmente esses testes muito rigorosos em controle do erro do tipo 1 acabam às vezes sendo menos rigorosos em evitar o erro do tipo 2, que é a chance de falar que não existe diferença quando na verdade existe diferença. Em alguns casos, esse pode ser o problema maior. Eu vou dar um exemplo bem drástico. Vamos supor que tem um paciente sendo tratado contra o câncer, né? Que é uma doença terrível, né? Que aflige a humanidade aí. Então, vamos supor que tem um tratamento e esse tratamento é um tratamento caro, né? E eu ofereço uma cura alternativa que é, sei lá, um chá. Vamos supor que eu ofereço um chá de hortelã e falo que ele vai curar o paciente igual o medicamento que o paciente usa e que mesmo assim ainda não, né, ainda infelizmente muitas pessoas, muitas famílias sofrendo aí com esse problema. E aí eu falo que esse chá vai dar o mesmo resultado. Se eu usar um teste muito rigoroso, o teste rigoroso ele vai ter dificuldade em achar diferença significativa, certo? Então ele pode acabar falando que o chá de hortelã é igual o remédio de uma indústria que pesquisou anos e anos e chegou naquele resultado. Enquanto às vezes um outro teste menos rigoroso, que acha a diferença mais fácil, ia mostrar que o hortelã é pior. Né? Ele piorou os resultados. E aí qual que é o meu risco? O meu risco maior é eu falar que é igual e não ser. Porque se eu falar que o hortelã é igual e os pacientes tudo param de usar o remédio apropriado,
e começo a tomar só o chá de hortelã, olha a quantidade de gente que vai morrer, a quantidade de família que vai sofrer. Então, o meu erro pior seria falar que não existe diferença significativa quando existe. Seria um pior risco, por quê? Porque nesse caso, eu faria com que pessoas seguissem essa opção de tratamento alternativo, porque daria o mesmo resultado, e não dá, então mais pessoas iam morrer por causa do meu erro de escolher o teste, né? Então, você tem que ver qual que é o risco pior. Nos exemplos anteriores, o risco pior era o quê? Eu pegar aquela mudança, né, e ter um custo adicional para fazer aquela mudança e não ter diferença nenhuma, então eu gastar mais. Aqui, o risco maior é eu fazer a mudança e a mudança não dar um resultado pelo menos igual, né? Então eu fazer a mudança, às vezes para reduzir custo e mais pessoas virem a óbito por conta disso, né? Então é isso que eu tenho que pensar. Talvez esse teste também seria adequado se parar para pensar procedimentos, padrões que são utilizados na indústria e se alguém quisesse utilizar um procedimento alternativo que reduziria custos, sempre você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes você diz que não tem diferença nenhuma para o alternativo que reduz custo, mas você tem que ter mais rigor nisso, nesse tipo de erro, em falar que não tem diferença, sendo que na verdade essa forma alternativa pode trazer prejuízo à saúde, né? A maioria dos testes é bem parecida, né? Mas o teste do NE, ele tem uma diferença, olha. Aqui, eu coloquei entre parênteses, entre aspas, o tratamento B, por exemplo. Por quê? Enquanto os outros, o alfa de 1%, poderia ser alfa de 5% e poderia ser também de 10%, depende da área, depende do porquê. Enquanto os outros testes testam todas as médias entre si, o teste do NE ele vai testar as outras médias com uma determinada, com um tratamento específico. Então, poderia ser considerado para testar formas alternativas a um controle positivo padrão, né? Se dão resultados semelhantes, se alguma poderia ser usada para substituir o controle positivo e outras opções que vocês puderem pensar. Então a diferença nesse teste é que em vez de ele testar, comparar todas as médias, ele vai comparar as médias com uma média escolhida, né? Apenas com uma escolhida. Na prática ele não é tão utilizado assim, mas quando a gente faz as disciplinas de estatística lá na graduação, é comum os professores ensinarem ele, né? Então, às vezes na sua área ele é importante, então deixa eu explicar essa particularidade. Então, vamos ver essa particularidade aqui. O teste do NE. E aí, vamos testar os outros dois contra o sal, por exemplo, sal mineral. Então, sal. E aí vamos colocar 5% de probabilidade, que é o default. Então vamos tirar, né? Já que ele é o default, o padrão. Então vamos testar. Então com o proteico, o sal tem diferença significativa, mas com o energético não. Então o resultado dele é diferente. E aqui está o alfa, o padrão de 5% de probabilidade. Então, alguns testes eles podem ter saída um pouco distinta aqui, dependendo de como ele é feito e qual que é o propósito dele. Eles podem mudar o output aqui também, os results, né? Então aqui que você vai ver se é significativo ou não.
Quando a gente quer contrastar as médias de todos os tratamentos uns com os outros, a gente pode utilizar o teste Tuckey, Duncan, SNK, etc., conforme a nossa necessidade de controlar mais o erro do tipo 1 ou do tipo 2. A gente viu também que quando a gente quer contrastar um tratamento com os demais, a gente pode utilizar o teste do NER. Mas existem alguns casos em que a gente pode ter um objetivo mais específico, mais de um objetivo de comparação de grupos de médias, né? Então, nesses casos, a gente pode utilizar o contraste entre médias. Então, ele vai trazer vantagem de comparar grupos de média com N maior do que se eu comparasse todas as médias separadamente e, às vezes, me responder alguns objetivos específicos que a gente vai ver no exemplo a seguir. Hoje em dia, também tem alguns pesquisadores utilizando o contraste entre médias para detectar efeito linear e quadrático, ao invés de usar técnica de análise de variância da regressão. Mas o exemplo que eu vou mostrar agora não é para variável independente quantitativa, né? É só para qualitativa, e quando a gente for falar de regressão, a gente tende a introduzir esse uso particular. Então, nós vamos ver um exemplo aqui em que nós temos um controle negativo e mais outros 4 tratamentos. Então, a gente tem 5 tratamentos, só que em vez de a gente fazer um teste médias e comparar cada tratamento com os demais, o que a gente vai fazer são comparações específicas. Nós vamos comparar, por exemplo, a gente podia ter interesse em verificar, não faço nada ou faço algum controle. Então, esse poderia ser um contraste. Ó. Depois desse, a gente poderia verificar o que? Tem 2 tratamentos que são controle do tipo biológico e 2 que são do tipo químico. Será que eu preciso fazer um controle químico ou será que o controle biológico me traria a mesma resposta? Então, pode ser essa a minha dúvida. Se essa é a minha dúvida, isso facilita. E, por fim, dentro da minha decisão, eu poderia, por exemplo, comparar entre os químicos, o 1 e o 2, e entre os biológicos, se fosse o caso, o 1 com o 2. Então, eu posso fazer comparações mais específicas no intuito de responder a esse tipo de hipótese. Então, a gente vai montar os contrastes da seguinte forma. A primeira comparação que a gente quer fazer é essa aqui, né? Então, eu preciso, deixa eu pegar outra cor aqui, eu preciso comparar a testemunha com o controle, os 4 controles. Então, eu tenho que balancear. Então, para mim fazer isso, na ordem que aparecer lá, eu vou colocar os pesos aqui, né? Mas aí você poderia pôr 4, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1, a não ser que mude a posição do score, da pontuação que você tem que pôr aqui por contraste, do peso, ele tem que coincidir com a posição do tratamento que o programa vai estar interpretando, né? Então, poderia ser 4 menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1, mas poderia ser também menos 4 e 1, 1, 1 e 1, né? Daria no mesmo. E aqui, teria que ser 0, nesse aqui, vamos partir para o segundo, controle químico versus o biológico, né? Então, aqui teria que ser 0, aqui 1, 1, menos 1, menos 1. Ou então, poderia ser menos 1, mais 1, mais 1. Também funcionaria. Para esse contraste aqui, eu vou ter que adicionar 0 aqui na testemunha, 0 aqui e 0 aqui, porque senão vai dar erro. Ele pode interpretar o lugar errado. E aí os pesos vão ser o quê? 1 e menos 1, ou menos 1 e 1, tanto faz. Nesse último aqui, 0, 0, 0. E aqui eu vou ter que colocar 1 e menos 1, ou menos 1 e mais 1, tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Nós vamos começar o nosso exemplo colocando um separador aqui, como se fosse um comentário. E aí, o nosso título, o primeiro título vai ser contrastes. Vai ser mais de um. E aí eu vou colocar título 1,
para ele mudar da parte anterior que estava teste de médias. E o título 2, eu vou chamar de novo banco de dados. Ou dessa parte aqui, ó, podia ter sido, ó, title 2 teste, a nova e teste de médias. Então, do anterior que eu acabei esquecendo de pôr. Então, nesse aqui, ó, vamos falar sobre contrastes. E primeira vez que vai aparecer o título 2 vai estar escrito banco de dados, que vai estar associado ao data contrastar. Não precisa ser esse nome não, tá? O nome qualquer que vocês quiserem escolher, desde que depois vocês chamem esse arquivo de dados. E aqui eu vou colocar o input para me entrar com as variáveis que eu vou ter. Eu vou ter que colocar o E, que vai ser a minha unidade experimental, o meu tratamento. O tratamento eu vou lembrar de pôr o cifrão, porque vai ser alfanumérico. Depois, lesões. Eu vou pôr, sim, essa versão até deve funcionar com o tio, mas eu vou pôr assim para evitar problema. E o arroba para mim poder digitar mais do que uma sequência dessa de input numa mesma linha do cards. Então agora eu faço o que? Eu ponho o cards para poder digitar os dados associados a essas variáveis que eu declarei no input. Então vai ser unidade experimental 1, testemunha 29.2, não pode ser vírgula. Unidade experimental 2, testemunha 27.1. Unidade experimental 3, controle biológico 1, 27.7. Unidade experimental 4 vai ser o controle biológico 1 de novo. 29.8. Eu vou passar para baixo e começar aqui, ó, unidade experimental 5. Eu poderia ir digitando aqui também, depois a gente volta, mas se precisar de espaço, ó, um debaixo do outro. Se precisar de espaço, a gente consegue voltar por causa do arroba. Unidade experimental 5 vai ser controle biológico 2, 26.1. Unidade experimental 6, controle biológico 2 de novo, 25.0. Pode colocar o ponto 0 ou não, porque não vai mudar nada esse ponto 0. Unidade experimental 7 vai ser controle químico 1, 25.7. Unidade experimental 8 vai ser controle químico 1 de novo, 24.5. E 9 vai ser controle químico 2, 20.1. E o 10 vai ser controle químico 2 de novo, 17.3. Eu vou usar aqui o para finalizar o ponto vírgula, finalizar esse cart de entrada de dados. Então agora vai ser proc print e a gente pode selecionar essa parte para não rodar tudo para cima também, né? E vamos dar o run aqui. Então saiu os dados aqui, tudo certinho, nada perdido, e no log não reporta nenhum erro nem alerta. Então tudo ok. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar e vai mudar o título, né? Title to qual que vai ser? Vai ser a nova e contrastes.
E aí vamos chamar o proc GLM, porque não dá para pedir o contraste fora dele, né? A gente vai utilizar essa ferramenta, né? E aí o nome do arquivo que a gente vai buscar os dados para fazer é esse aqui de cima, que se chama contrastar. Então, pronto. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar, eu vou reduzir aqui, ó, ganhar um pouco de espaço. Mais um aqui, ó, nos 5 são 10. Vou colocar 2 linhas só. Então não vai mudar nada, né? Porque tem uma roupa ali. Desde que a gente não delete nenhum aqui e mude a sequência de leitura, nós estaremos bem. E aí nós vamos usar dentro do model class, porque o tratamento é classificatório. E nosso model vai ser o quê? Vai ser lesões. Lembrando que se tiver com... tem que respeitar, do jeito que está aqui, tem que estar aqui embaixo, ó. Senão ele vai entender que é outra variável que você não declarou e vai aparecer lá no log um erro. E vai ter função do tratamento, porque não tem mais um outro efeito nesse modelo, nem sobra muito espaço pelo volume de dados, né? Então, vamos pedir a soma de quadrado tipo 3 e run. E aí vamos ver, só de curiosidade por enquanto, o que está dando aqui. Vamos só para rodar. Então ele está imprimindo os dados que a gente pediu de novo. E aqui ele está imprimindo o resultado da nova e deu significativo, né? Eu estava pensando a 5%, que seria o meu teste, mas até 1 teria sido, se fosse algo mais rigoroso, né, de laboratório, alguma coisa assim, que não é o caso. Então, tem um aqui, ó, muito abaixo, né? E os outros, mas obviamente isso aqui não dá para a gente saber ainda, né? A gente tem que teria que fazer, ou poderia fazer teste de médios, mas não é o nosso objetivo agora. Nosso objetivo agora qual que era? Comparar a testemunha com os demais, né? Então esse versus esses, e comparar depois biológico com químico, e depois comparar biológico 1 com biológico 2, e depois comparar químico 1 com químico 2. Então eu vou voltar para a janela de código e vamos colocar os contrastes aqui, ó. Então nós temos aqui o contraste, novo argumento dentro do procedimento GLM, né? Nova função, e aí dentro dela a gente vai pôr alguns argumentos, né? Testemunha versus controle. E aí esse vai ser o título do contraste. E aí vai ser para qual variável? A variável trat. E aí quais são os valores que eu vou colocar? Vou colocar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e 4. Então eu vou estar comparando aqui, ó. Aqui era na ordem que ficou lá, na hora que rodou, né? Ele interpretou como o primeiro sendo... Ó, vamos pegar o resultado aqui, ó. Controle biológico 1, controle biológico 2, controle químico 1, controle químico 2 e teste. Então ele vai estar recebendo essas informações dessa forma. Depois a gente confere, né? Porque se ele estiver embaralhado, agora vamos fazer o segundo contraste. Não necessariamente eu precisaria fazer todos, né? Eu vou fazer de uma vez para ganhar tempo. Biológico versus químico. Trate. Aí vai ser o que? Menos 1, 1 e 0, porque a testemunha não entra mais nesse contraste. Contraste. Agora vai ser o que? Entre biológicos. Então, trate. Então vai menos 1 e 1.
0, 0. Químico não entra no contraste entre biológicos, né? Nem testemunha. Contraste último entre químicos. Então vai ser trate 0, 0, que biológico não entra, menos 1 e 1. E 0 para testemunha. E aí vamos rodar e vamos ver se ele está pegando no lugar certo. Porque pode ser que ele faça algo errado. Se a sequência que eu interpretei, que ele está aqui, ó, você pode ver que é diferente da que eu digitei aqui no CADS. Ó. Coloquei testemunha primeiro. Então tem que tomar cuidado com isso. Então aqui estão os nossos resultados, né? Ó, na testemunha versus controle, deu significativa 5%. Então tem diferença entre você utilizar algum controle ou você não utilizar. Biológico versus químico, ó, deu diferença significativa. E se eu fosse olhar entre os controles biológicos, ó, não tem, qualquer um dos dois caiu o mesmo resultado. E entre o controle químico, sim, tem diferença, né? Então, eu vou olhar os resultados de acordo com as hipóteses que eu tinha construído inicialmente. Então, para evitar erro, monto o contraste pensando na posição, ó, dos tratamentos da forma que eles aparecem aqui, ó. Certo? Não monta na forma da ordem que você digitou no CADS, porque senão vai estar errada a nossa sequência dos contrastes. Nós terminamos mais um conteúdo. Ficou alguma dúvida? Se sim, não deixe de anotar a sua dúvida e levar para a nossa aula síncrona. Se ela estiver atrapalhando muito o seu desenvolvimento, então aproveita e tenta entrar em contato antes para você sanar ela e conseguir desenvolver de forma adequada.